Olá pessoal, hoje eu vou contar uma nova história. A história de uma menina. Que havia uma menina, ela vivia em uma localidade distante de cidades próximas, nenhuma cidade próxima, com seus 4 irmãos. E eles moravam bem longe da cidade, próximo à linha do trem, porque seu pai era ferroviário. Antes dele ser ferroviário, ele havia sido soldado do exército e depois ele se tornou policial. E da maneira que ele tratava os bandidos, as pessoas lá, ele tratava os filhos a pé do vidro, dando o pé do vidro, sabe? Então, era um homem forte, mas um homem grosseiro, muito inteligente, mas violento. Ele bebia, não dava assim carinho para os filhos. Era essa menina e 4 irmãos. Os 4 irmãos menores, um pouquinho desatentos, brincavam sem perceber que o pai poderia chegar a qualquer hora. E a menina, ela ajudava os irmãos. Ela era se ajudado por ela os 4 irmãos. Ela ficava vigiando a hora do pai chegar. As casas da época eram geminadas, que as casas da época da ferrovia eram geminadas. Tinha calçada, as calçadas também, tudo junto, né? E essa menina, ela riscava a calçada e o quintal para que os irmãos não passassem do outro lado. Porque se o pai chegasse e os meninos estivessem do outro lado, sem que nem porquê, eles apanhavam. Apanhavam sem saber o porquê, né? Mas a menina, ela prestava bem atenção. Observava todos os detalhes. Que o pai era grosseiro, era ruim, mas ele plantava flores, ele fazia jardim, ele fazia roça, dava tarefa para os filhos, mas batia muito nos filhos. E aí, isso é preocupante, mas ela continuava. Observava que a casa era uma casa boa. A casa era uma casa boa, tinha terreno, tinha jardim. Mas o que acontecia? Nesse momento em que o pai estava para chegar, sempre ela tomava cuidado para que não acontecesse deles estarem do outro lado. Sabendo ela que o pai era violento e que podia bater nos pequenos, ela cuidava sempre para que os irmãos não brigassem. Todas as vezes ela ficava preocupada que os irmãos não fossem para o lado do vizinho, pois só isso já era. Se o pai pegasse os filhos do quintal do vizinho, já apanhavam. E aquilo era muito preocupante para ela. Porque ele tinha um reio, chamava reio. Um reio rabo de tatu. Uns falam rabo de tatu, outros falam rabo de cavalo. Mas era trançado. E aquele reio era com aquilo que ele batia. As pessoas usam para bater em cavalo, mas ele usava para bater nos filhos. E era uma coisa muito estranha, sabe? Porque eles apanhavam, essa menina com os irmãos dela, apanhavam se deixassem resto de comida no prato. E ela sempre cuidava para que os irmãos, se eles não quisessem comer mais e te fosse deixar resto de comida no prato, ela pegava os restos